olhos para o que chega. Nós vivemos a época das fake news, das notícias falsas. Todos os dias são milhares de notícias falsas, de mensagens mentirosas que são divulgadas e disseminadas pelo mundo afora. A gente vê pessoas públicas importantes, pessoas do alto escalão de governos divulgando notícias falsas. Existe até um termo que foi homologado por uma universidade na Inglaterra, a Universidade de Oxford, que é o termo pós-verdade. Ou seja, a gente vive na era da pós-verdade, que são as fake news. Agora, as pessoas muitas vezes, elas dizem que não existe uma verdade absoluta. A verdade, ela é relativa. A verdade, ela pode ser interpretada, ter várias visões, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos afirma claramente que existe sim uma verdade absoluta. Na Bíblia existem 5 colunas da verdade. Quando a gente vai para o livro, para o Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, ele diz, o texto diz o seguinte, João capítulo 16, verso 13, diz o seguinte: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele nos guiaria a toda a verdade, ele não nos deixaria à deriva, perdido no meio de tanta notícia falsa, de tanta fake news que é divulgada por aí. Agora, quais seriam essas 5 colunas da verdade? A Bíblia ela apresenta todas essas 5 colunas. A primeira coluna está lá no livro de Jeremias, no capítulo 10, no verso 10. Eu quero apresentar para você agora as 5 colunas da verdade, nas quais o Espírito Santo nos guiaria. Jeremias, no capítulo 10, verso 10, diz assim: Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme toda a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Algumas traduções dizem: o Senhor é a verdade. O Senhor é verdadeiramente Deus. Deus é a verdade. Essa é a primeira coluna. A segunda coluna está no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6. João, capítulo 14, verso 6, diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a verdade. Ele é a segunda coluna. A terceira coluna da verdade está na carta de João, primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 6. 1 João 5, verso 6 diz assim: Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo de Deus é a terceira coluna da verdade. A quarta coluna está no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 17. Diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, é uma das 5 colunas. E qual seria a última coluna? Está no livro de Salmos, no capítulo 119, Salmos, capítulo 119, verso 151. Diz o seguinte: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ou seja, os mandamentos de Deus
os 10 mandamentos, aqueles que estão lá no livro de Êxodo, no capítulo 20. Os mandamentos de Deus são a verdade. Então, recapitulando, as 5 colunas da verdade: Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, a palavra de Deus, a Bíblia, e os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo, a lei moral dada por Deus a Moisés e ao povo e posteriormente a nós. Agora, uma coisa interessante, você sabia que as fake news, elas são 70%, segundo uma estatística, dado estatístico, 70% mais compartilhadas, difundidas, espalhadas do que as notícias verdadeiras? Que coisa impressionante, né? Os dados checados, apurados, verificados pelas fontes, eles são 70% menos divulgados do que as notícias falsas, as fake news. Pois é. E saiba que no meio religioso isso também acontece bastante. Tem muita fake news, muita desinformação, muita mentira, ou até mesmo meias verdades que são difundidas. Mas Deus, ele não nos deixa enganados. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele nos prometeu guiar a toda a verdade. Agora, cabe a nós estudarmos este livro aqui, que contém a verdade, e espalhar essa verdade para as pessoas. Você pode fazer isso agora. Estude esse livro. Tire tempo para estudá-lo. E que o Espírito Santo guie você a toda a verdade. Ele vai guiar. E que você possa ser um veículo transmissor da verdade de Deus para outras pessoas. Que Deus abençoe você. Uma boa semana. Pelo meu agir.